Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum. Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Bem-vindos ao podcast Torres Vedras é. Hoje connosco temos o Bruno, proprietário da pastelaria Massa Mãe, em Torres Vedras, a marca vencedora do concurso do pastel de feijão de Torres Vedras em 2024, e Ana Duarte, que produziu o Vada com a marca dos Moinhos da Capucha, para nos falar aqui um bocadinho sobre o pastel de feijão de Torres Vedras e a Ovada, relacionando também com o território e com os torrienses. Ana, ia começar por para nos explicar o que é a Ovada. A Ovada é um retrato da nossa ruralidade presente quando nós olhamos à nossa volta. Nós vemos vinhas, das vinhas vem o vinho mosto, que dá origem ao vinho, e é dessas vinhas que surgiu a Ovada. Ela é uma tradição que vem também desse tempo, é algo que nós transportamos, e as tradições são isso mesmo, algo que nós transportamos connosco e que nos acompanham durante a nossa vida. São tradições que nos sustentam, que nos fazem ser diferentes. Neste caso, a Ovada, ela parte de uma realidade de vidas simples, de vidas pobres, de vidas com poucas coisas, mas com uma vontade imensa de fazer coisas agradáveis para as suas famílias, para os seus filhos, para a família em si. Então alguém começou a transformar aquele sumo de uva num doce. E daí surgiu a forma de o fazer. A forma de o fazer é muito simples, não tem nada de complexo, é pôr o vinho mosto ao lume, deixar que ele ferva, deixar que ele reduza e se transforme num xarope espesso, carregado de açúcares naturais, e depois desse açúcar e desse chamado arrobe estar feito, cada um colocava lá dentro as frutas que tinha disponíveis, não é como agora. Nós agora procuramos fazer algo mais requintado, mas na época as pessoas só punham o que tinham. Peras, maçãs, às vezes até melão, abóbora, era o que tinham. E ficavam com um doce sem açúcar, porque não havia dinheiro para o açúcar, que era reservado para os dias especiais e que fazia as delícias da família. A Ovada hoje em dia continua a ser feita sem açúcar. Continua sem açúcar. E como é que a Ana aprendeu a fazer Ovada? Porque da minha família vem um dos meus avós que tinham vinhas, vinha essa tradição. A minha avó fazia e eu, apesar de ser muito pequenita, 6 anos mais ou menos, eu vi ela fazer a Ovada. Mas nessa altura não tinha ainda a capacidade de aprender. Mais tarde, uma tia que fazia também muitas vezes Ovada, ela foi-me transmitindo esse saber. Eu já era adolescente, já tinha capacidade de aprender como é que aquilo se fazia e fixei na memória, mas na verdade não fiz. Via fazer os pormenores. Só quando eu comecei com os Moinhos da Capucha é que eu comecei a fazer então a Ovada através da memória dessa memória partilhada por essa minha tia. Não foi com uma receita, foi pensar, ela fazia desta forma, falei com algumas pessoas que também faziam e comecei a fazer. Portanto, porque ela é simples de fazer. E saiu-lhe bem e depois foi inovando também um bocadinho naquilo que fazia, não é? Exatamente, porque sempre pensei que a Ovada era muito mais do que aquilo que se pode tirar do pote e pôr no pão como era hábito. Para mim a Ovada tem um potencial incrível e nós podemos pegar nela e imaginar aquilo que poderíamos fazer. Então, comecei a criar outros produtos adicionando a Ovada. Fiz uns pastéis com Ovada, cheguei a fazer também, em colaboração aqui com o Bruno, com a massa brioche maravilhosa que ele tem, fizemos um tipo de era quase um bolo rei, com outra forma, em trança, e imensas coisas a Ovada pode ser utilizada. Noutro tipo de bolos, liga muito bem com queijo, liga muito bem com maçãs, enfim,
com uma série de coisas, é preciso a imaginação só. Muito bem. Bruno, e o Bruno a fazer, portanto, o Bruno tem uma pastelaria, faz muitas outras coisas que não só o pastel de feijão, não é? E como é que nasce aqui o pastel de feijão? É por ser torriense e ter uma pastelaria que faz parte das pastelarias terem um pastel de feijão? É um gosto pessoal? Porque é que isso acontece com a Massa-mãe? Fabrico do pastel de feijão já é uma receita centenária, né? E convém manter a tradição de pastel de feijão de Torres Vedras. E por isso continuamos a fazer o pastel de feijão com base na receita tradicional e temos desde então sempre vindo a melhorar. E quais são as características únicas do pastel de feijão, não é? Porque isto é o pastel de feijão de Torres Vedras, não é? E temos aqui umas características. O pastel de feijão de Torres Vedras é um produto diferenciador dos outros pastéis de feijão de outras localidades. Tem como base o feijão à amêndoa, as gemas derivam dos ovos, claro, o açúcar e farinha. E depois é feito de uma forma diferente das outras receitas que existem do pastel de feijão noutras localidades do país. Por isso é que se chama pastel de feijão de Torres Vedras. Atualmente já está certificado como indicação geográfica protegida e temos também atualmente o agrupamento de produtores, cerca de 20 mais ou menos. Ainda não entraram todos para a certificação, mas penso que agora com o tempo já vão todos ver a mais-valia que é ser um produto do IGP, Indicação Geográfica Protegida, e que vai trazer também mais-valias para todos e para a região a nível global. A nível dos produtores, isso traz uma mais-valia do ponto de vista de venda, não é? Sim, mas, sim. Tem noção, ou seja, os torrienses comem muito pastel de feijão, porque nós quando vamos às pastelarias, às vezes temos o pastel de nata, que também é muito conhecido, portanto o torriense em si tem sempre aquela sensação que é um doce que nós levamos quando vamos jantar à casa de amigos, não é? Na Estacionar, e que levamos uma caixinha porque é o que é tradicional daqui. Promover o produto local. Mas no nosso dia-a-dia, na sua experiência, é um doce que as pessoas peçam? Sim, eu basicamente já como pastel de feijão desde que me conheço, que nasci, tenho familiares com pastelaria. Eu atualmente já trabalho nesta área há 30 anos, mas tenho familiares também nesta área que já cá estão em Torres Vedras há 50. E sempre comi pastel de feijão desde pequenino, portanto sou um bocadinho suspeito, adoro pastel de feijão. Mas, como todos os torrienses, quando vamos a qualquer localidade, a qualquer país, onde quer que seja, vamos sempre o nosso ex-libris de pastel de feijão de Torres Vedras, não é? E é sempre muito bem recebido. Sem dúvida. Ficamos bem vistos. Exatamente. Há alguma técnica ou segredo de pasteleiro para um bom pastel de feijão? Alguma coisa que tenha, alguns passos que tenham sempre que ser cumpridos? Ou Sim. Coisas que não se possam fazer, por exemplo? Não, a receita tem que ser cumprida, nem tira. Tem que ser os processos, pronto, depois está a fazer como está certificado, o processo tem que ser aquele. Uhum. E depois tem que ser feito com matérias-primas de excelente qualidade, tanto o feijão, que é o feijão, acho que é o Fidalgo, a amêndoa tem que ser também inteira, não pode ser derivações de amêndoa, os ovos, do máximo frescos possível, depois a farinha e o açúcar. A nível geral, o que algumas pastelarias podem variar em alguma quantidade, mas muito pouco, porque o pastel de feijão é muito idêntico. Mas uns podem caprichar, melhor ou pior, mas temos que respeitar a receita original. Base. Original. Então o que é que diferencia um pastel de feijão de cada produtor, né? Porque são alguns os produtores, né? Até há um concurso de pastel de feijão, mas às vezes sentimos que os pastéis são um bocadinho diferentes uns dos outros, né? Há uns que preferem o pastel um bocadinho mais úmido, outras vezes mais crocante. Pode diferenciar muito, não muito, mas embora nos últimos anos com o concurso tenha vindo a melhorar bastante, porque eu já desde 2012, 2013, salvo erro, que nós vamos aos concursos e que são feitos. Já estive presente em alguns e tem que ser avaliada logo. A primeira impressão é o aspecto, o formato também. Agora já não pesamos porque já são todos mais ou menos uniformes. Antigamente havia ali 10, 15 gramas
até 20 de diferença de cada um. Agora já não pesamos. No início pesávamos todos. Havia a engenheira que, infelizmente, já faleceu, que estava sempre, era a Soeiro, que estava sempre a orientar os provadores, os produtores. E então analisávamos, primeiramente pela textura, pelo aspecto, depois se estava mais bem cozido, mais mal cozido, depois a forra ou a capa também, era analisada e provada, depois a espécie, o recheio, também se era mais úmido ou menos úmido, e era, esses parâmetros são analisados e depois é feita a pontuação, não é? Uhum. E o sabor também. E é uma prova cega, não é? Sim, sim. E o júri também é sempre diferente, portanto... A prova é cega, os pastéis são todos numerados com códigos e desembrulhados, claro. E pronto, e depois que vença o melhor. Sim, há bocadinho estávamos a falar do pastel que cobre o pastel, do pastel do papel vegetal, que sim, cobre sim. O pastel, peço desculpa, e que também acaba por ajudar a que se preserve, não é? O pastel de feijão tem uma durabilidade 15 dias. grande. 15 dias. Sim. E é necessário levar ao frigorífico ou não? Não. Faz não mal é se levarmos necessário. ao frigorífico? Não, faz bem, mantém a qualidade. Ok. Faz bem, logicamente. Tem uma validade de 15 dias fora do frigorífico. Mas pronto, logicamente, se a pessoa manter durante 15 dias no frigorífico, a qualidade mantém-se. Mas o ideal é comer durante 8 dias. Eu também acho que eles não duram assim tanto tempo em casa, não é? Mas... Penso que não. Sim. No meu caso não duram muito. Exatamente. Ana, muitas vezes falamos do pastel de feijão como sendo aqui também o ex-libris de Torres Vedras em termos de doçaria, mas como estava a dizer, a ovada também nos fala um bocadinho de Torres Vedras. Das castas e de produção de vinha que existe aqui. A ovada é feita de alguma casta em específico? Relaciona-se aqui com as castas de Torres Vedras e com o vinho que é produzido? Pode ser feita de qualquer casta? Como é que são estas variações? Pode ser feita de qualquer casta. Essa é a resposta mais imediata, sem dúvida nenhuma. Qualquer casta, tinta, branca, qualquer casta dará origem à ovada. O resultado será sempre diferente, na medida em que as castas mais doces carregam mais açúcar, portanto o arrobo será mais doce, todo o resultado será mais caramelizado. Castas menos doces produzem um arrobo menos doce e, portanto, uma ovada mais ácida. Quando falo em arrobo, peço desculpa, qual é portanto, o arrobo é depois aquilo que é o resultado da redução do vinho mosto. Exatamente. Portanto, o vinho mosto está cru, o arrobo está cozinhado. É como se fosse um xarope espesso, castanho. Chegam a usá-lo até como produto, não só como uma matéria-prima para a ovada, mas também como produto. Pode ser usado também para temperos, para adicionar em comidas, com especiarias, com ervas aromáticas. Sobretudo na Grécia usam muito o arrobo na cozinha grega, em saladas. E, portanto, estava a dizer que também pode ter, depois juntar várias frutas, não é? O mais habitual é a maçã. As variedades da maçã depois também vão variar, não é? Fazem o equilíbrio. Da mesma forma que as castas transformam aquela ovada numa ovada ácida ou doce, a adição da maçã mais doce ou mais ácida vai contribuir para este equilíbrio. Portanto, se eu quero uma ovada ácida, porque há pessoas que gostam de ovada bem ácida, então se eu quero ir ao encontro deste gosto específico, eu tenho que fazer de uma casta ácida e adicionar uma maçã ácida. Mas também há pessoas que gostam da ovada mais doce, mais suave, então eu vou ter que fazer uma casta mais doce e uma maçã mais doce. Portanto, fico com dois produtos diferenciados. A mesma ovada, ela tem características completamente diferentes. Um gosto para aquelas pessoas que gostam efetivamente de sabores fortes e ácidos, e um gosto para pessoas que gostam daquela ovada suave, adocicada, fácil, um pouco como ao vinho, não é? Exatamente. Há vinhos que são vinhos ácidos, há vinhos que são vinhos suaves, agradáveis, portanto, é esta maravilha da ruralidade, que da simplicidade dá uma grande riqueza, não passa disso.
tudo na base da simplicidade. E é fácil como produtora, apesar de agora já não produzir na sua marca, é fácil ir a esse encontro, ou seja, tem que se tomar uma decisão, nós como produtores, porque estava-me a dizer que tinha o seu negócio, não é? Que estava sozinha, é difícil fazer se calhar várias variedades de uvada, não é? Sim, obriga a um planeamento muito grande, porque esta fase da produção do mosto é muito intensa. As vindimas cada vez duram menos tempo. Há uns anos atrás, quando eu comecei a fazer a uvada, as vindimas duravam quase 2 meses. Portanto, eu tinha muito tempo para fazer o arrobo, transformar o mosto em arrobo. Aquilo demora muitas horas a ferver. Mas como as vindimas demoravam tanto tempo, aquilo era pacífico. Eu fazia semanas a fio e tinha tempo. O facto das vindimas agora serem feitas de forma, já não serem manuais, serem através de máquinas, acelera o processo. Portanto, há muito pouco tempo para transformar o mosto em arrobo. E isto complica este processo, porque há uma particularidade entre a uva entrar na adega, ser espremida e transformada em mosto e começar a fermentar, o processo é muito curto, portanto eu não posso reservar, a não ser que eu meta no frio, num frio bastante grande, eu não posso guardar aquilo muito tempo, senão ela começa a fermentar e já não dá. Portanto, isto é tudo, tem que ser um timing. Desta forma, torna-se complicado. A grande vantagem é que depois aquele mosto que está concentrado de açúcar dura imenso tempo. Bem guardado, eu durante muito tempo eu posso ir fazendo a uvada. Era uma questão que tinha para lhe fazer, não é? Portanto, a uvada é feita na época das vindimas, mas depois é consumida ao longo de todo o ano. Sim, não é? Porque durante todo o ano, como temos maçãs o ano todo, guardando o arrobo, eu posso ir fazendo a uvada durante o ano inteiro. Não preciso de fazer toda agora. Que era aquilo que acontecia antigamente. As pessoas faziam, não faziam mais, pronto. Sim, e guardavam os frascos e iam consumindo, não é? Exato. Estava a falar no início da conversa que era também uma forma das pessoas consumirem aquilo que tinham disponíveis para si, não é? Uma forma também de sustentabilidade, não é? De ter completamente. Um doce. É barato fazer uvada? Não é barato e cada vez menos porque a matéria-prima tem vindo a sofrer um aumento muito grande. A base da uvada são só 2 produtos, portanto é o vinho, mosto e as maçãs. Não há aqui uma grande diversidade de matéria-prima, mas cada vez mais os preços que estes produtos são vendidos vão aumentando. E há outra particularidade, é a necessidade que há, eu para fazer 1 litro de mosto, perdão, 1 litro de arrobo, eu preciso de muitos litros de mosto. Há ali se aquilo me custou, imaginemos, 10 euros, não custou 10 euros, custou muito mais, mas imaginemos que me custou 100 euros, aquela quantidade de vinho mosto. Aquilo vai ser reduzido e ficará talvez aí em 10 litros. Portanto, estes 10 litros depois vão ter que fazer uvada, vou ter que comprar maçãs, vou ter que juntar. É nesta medida que a uvada é cara. E pelo tempo que demora, porque depois demoramos muito tempo até que ela fique cozinhada, apurada e mais uma vez reduzida. Um tacho grande, cheio de maçãs, depois fica meio. Portanto, há ali um processo que só era possível porque isto foi feito no tempo em que havia muito tempo. Sim. Agora, não. E é um resultado complexo que tem que ser valorizado depois pelo consumidor, não é? Porque isso depois também se reflete no decididamente preço. Valorizado como produto tradicional e regional, tem. E acham que existe essa valorização também para os pastéis do consumidor no sentido do valor, ou seja, as pessoas reconhecem isso, estão dispostas a pagar esse valor? Eu acho que sim, porque há um carinho muito grande, como dizia o Bruno há bocadinho a propósito dos pastéis de feijão. Nós temos um carinho muito grande por aquilo que é nosso. Identificamos-nos com aquelas coisas. E quando eu me identifico com uma coisa, eu valorizo-a. Eu sou capaz de abdicar de outra coisa que se calhar nem é importante para mim, mas eu abdico dela e sou capaz de valorizar porque aquilo é fruto da minha região, é fruto das pessoas que vivem aqui. Então
sinto isso e sinto uma ternura muito grande e um carinho muito grande pelas pessoas quando elas dizem, eu gosto muito da sua ovada, era muito boa. A minha ovada não era nada de especial além das outras, talvez um cuidado, talvez aquilo que me perguntava o Bruno, a relação, quem é que faz, muda a qualidade do produto? Se calhar muda, não é? Sem dúvida que sim. Se calhar muda, porque se tu estás a fazer as coisas com mais ternura, com mais amor, tu és atento, tu és preocupado que aquilo fique... Se der fique... a mesma receita a duas pessoas, o produto pode ser totalmente diferente. Sem dúvida, não é? Com os mesmos ingredientes. Com os mesmos. Feito com... Pronto, mas há muito de ti, é diferente. há muito de ti ali dúvida. naquilo que estás a fazer. E isso faz a diferença. E é aquilo que eu sinto quando eu fazia a ovada, é que ela transporta um pouco daquilo que eu gosto. Eu gosto, então aquilo que eu faço sai bem feito. Às vezes não. Geralmente sai sempre feito. Geralmente sai. O Bruno, não é? Como consumidor também da Adoro. ovada, Ovada para mim. Uma tostazinha é brutal. E com queijo. Isso, exatamente. Um bocadinho de queijo em cima. Um bocadinho de queijo, ovada contribui. E com o pastel de feijão, liga bem? O pastel de feijão liga bem também. Liga tudo bem. São produtos distintos, mas liga completamente. Bem. Como eu dizia, e às vezes eu penso, são duas realidades que nos identificam enquanto região. Nós temos aqui uma realidade muito urbana na cidade e temos uma realidade lindíssima rural. E elas convivem bem, não é? Uma tem montes de açúcar, o pastel de feijão é super doce. A ovada não tem açúcar nenhum. A ovada não tem açúcar nenhum. Mas eu posso gostar das duas realidades. Eu posso gostar imenso de pastel de feijão e gostar imenso de ovada na mesma. Porque é esta a riqueza, a diversidade das coisas. Opostas, mas que nos enchem de satisfação por serem locais, serem muito autênticas. Sim. São produtos de excelência a nível local, não é? Exato. E ficamos bem vistos sempre que vamos a alguma cidade, alguma região. Vamos levarmos ovada ao pastéis de feijão, não é? Os produtores de pastéis de feijão são muito mais do que os produtores de ovada, não é? É pena, porque realmente há muito poucos produtores de ovada neste momento e eu, se tivesse chapéu, tirava-o a eles, porque... Mas não é fácil. Não é fácil. Já a fiz durante muito tempo e ainda vou fazendo algumas vezes, mas já não de um ponto de vista comercial. Só muito pouquinho, mas sei dar o valor e, portanto, aqueles que continuam a fazer, não desistam, continuem, porque é uma identidade que faz parte de nós. E porquê que acham que isso acontece, não é? Porque é que acabam por depois deixar de haver os produtores? No caso da ovada, eu acho que tem a ver com a dificuldade e o tempo que é necessário estar. É preciso estar muito tempo para fazer ovada. A vida de hoje não se compadece com isso, não. Depois, não sei se não seria também à semelhança do que foi feito com o pastel de feijão, se não seria também útil fazer uma dinamização da utilização do ovada noutras coisas que não só como compota. Houvesse mais divulgação, por exemplo, na gastronomia, porque não, quando se convidam chefes para virem aos nossos eventos na cidade, apresentar-lhes a ovada e antecipadamente, óbvio, não ali naquele momento, mas antecipadamente dizer, olha, experimentem, tentem desenvolver uma receita, vejam o potencial que isto vos pode acrescentar aos vossos pratos. Eu acho que isso poderia ser uma forma de estimularmos o aparecimento de mais produtores. Bruno, isto não acontece tanto no pastel de feijão, mas o pastel de feijão também pode ser usado, portanto, pode ser comido sozinho, não é? Sim. Acompanhar o café. Comido com uma bola de gelado, por exemplo. Pode ser utilizado de várias maneiras, com massa folhada. Pode ser, depois depende da criatividade de cada um. E acha que a abertura depois também... Falar numa receita, se quiserem fazer uma receita para uma sobremesa, né? Pastel de feijão é pastel de feijão, de Torres Vedras. Não há imitações. Mas se a pessoa quiser ir mais além, fazer uma sobremesa, depois de um bom almoço, fazer uma boa sobremesa, pode inventar à vontade. E a receita é muito rica. E acha que a abertura aqui também da parte da restauração em Torres Vedras para o pastel de feijão como sobremesa? Sim, sem dúvida. Penso sim. Já tem havido, e há o concurso da minha sobremesa, tem pastel de feijão de Torres Vedras, e
E acho que tem corrido muito bem. Tem havido restaurantes com sobremesas premiadas. Sim. E sente que cada torrense tem o seu pastel de feijão preferido ou, pela sua experiência, como também foi o vencedor do concurso do ano passado, os torrenses vão experimentando os diferentes pastéis de feijão? Porque... Sim, acho que cada torrense tem a sua marca mais desejada, não é? Mas todas são boas, mas cada um à sua maneira. Cada um tem a sua identidade. Mas acontece-lhe as pessoas irem à Massamém procurar o pastel de feijão por ter sido o vencedor? Sente isso? Sim, sinto isso, que as vendas aumentaram substancialmente, mas como mantemos sempre a mesma qualidade e as pessoas vêm procurar qualidade, não é? Bruno, mas se o pastel de feijão vai sempre a concurso todos os anos, existe diferenciação de ano para ano na mesma marca? Penso que não. Então, pode haver, mas até essa pessoa pode comprar. Tem mais a ver com a amêndoa, talvez. Uhum. Há amêndoas que por vezes diferem, os lotes diferem. Mas a nível dos outros produtos, não. Mas pode diferir, ou até pode, por exemplo, a pessoa apresentar um pastel de feijão, se tiver um pouco mais cozido, não fica tão cremoso, não é? Ou se estiver mal cozido, já fica ali sem... Pronto, não fica com aquela textura que todas as pessoas gostam, não é? Portanto, eu acho que tem muito a ver com o ponto de cozedura, com muitos fatores. E como é que o Bruno gosta do seu pastel de feijão? Eu gosto bem cozido. Mas pronto, há pessoas... E é isso que eu gosto bem cozido e mal cozido, adoro. Sou muito goloso. E é isso mas que preferência bem cozido. E é isso que encontramos na Massamém, ou seja, o seu pastel de feijão tem que refletir o seu gosto. Sim. Eu tento pôr uma cozedura média, portanto, também para agradar a todos os consumidores, não é? Mas pronto, tentamos sempre agradar a todas as pessoas. O nosso lema é esse. Acham que a gastronomia pode ser um motor turístico? Na parte do turismo gastronómico também existe. Aqui para o concelho, nesse aspecto. O que é que falta fazer? O que é que acham que pode ser feito mais a favor do pastel de feijão? Não é? Agora já teve a indicação geográfica, portanto já foi um grande passo em frente. Acha que há mais alguma coisa, Bruno, que gostava de fazer também como pertencente à comissão que desenvolveu essa proposta? O que é que acha que poderia ser feito mais para o pastel de feijão? Acho que podíamos tentar unir uma das 3 valências aqui da nossa região, que é a ovada, o pastel de feijão de Torres Vedras e o vinho. Nós temos aqui um grande potencial para podermos dar a conhecer os nossos produtos a nível mundial e tentar conjugar estas 3 valências e fazemos umas provas, fazemos uns passeios turísticos. Acho que isso já está a ser feito no vinho. Exato. Desenvolvido. Fazer uns flyers. E agora podemos fazer também, ou poderíamos, em relação com o pastel de feijão e com a ovada. E existe essa colaboração entre os produtores de pastel de feijão? Ou seja, porque são todos produtores, não é? Sim. Sente que há competitividade no sentido comercial, não é? Mas que há se alguma dão competitividade, mas vamos todos muito bem. Sim. Muito bem. Que bom. E a união faz a força, não é? Exatamente. Ana, e para a ovada, o que é que podemos fazer? Podemos todos também fazer para a ovada não se perder? Ou há esse risco da ovada se perder? De certa forma haverá, se não surgirem mais produtores com vontade de a produzir, corre-se esse risco. Aliás, ela durante muitos anos quase que não se fazia ovada, porque as pessoas perderam muito as suas vinhas também, as pessoas deixaram muito de cultivar, e então isso foi-se perdendo um pouco. Não sei muito bem porquê, mas se calhar da mesma forma que eu comecei, outros começaram também a fazer, e ela renasceu. Agora, dar o salto desta produção pequenina para uma produção um bocadinho maior, que pudesse chegar mais além, eu acho que era importante, sim, era importante. E aí poderiam estar envolvidos também, de alguma maneira, algumas adegas que nós temos. Nós temos várias adegas particulares, temos adegas corporativas,
E poderia ser até um desafio que cada uma das adegas procurasse fazer a sua uvada, não é? E ter, se têm produção de vinho, terem aquele outro produto que é feito também do seu vinho e fazerem... Parece-nos lógico, não é? Porque Exato. há essa disponibilidade em termos de matéria. Porquê é que acha que isso não acontece? São coisas diferentes, mas que poderiam acontecer. Eu acho que se calhar nunca pensaram nisso, não sei. Mas seria muito interessante entrarmos numa loja de vinhos, de cada um destas adegas, e encontrarmos prateleiras onde temos o vinho e prateleiras onde temos uvada. Feita Desses desses vinhos. Ideia excelente. Desses produtores. Claro, eu não estou a dizer que seriam as mesmas pessoas que fazem o vinho que iriam fazer uvada, mas podiam contratar pessoas e encomendar, e isso iria contribuir para que pessoas pudessem trabalhar, pudessem dinamizar até a sua economia pessoal. Tanta coisa que poderia ser feita a partir daí. E esta concorrência que o Bruno estava a dizer que é saudável, também seria saudável entre as adegas, entre as pessoas que a fazem. Portanto, a pluralidade, a dinamização das coisas entusiasma, cria-nos vontade de fazer melhor. Olha, agora poderei fazer com esta casta, depois outro ano vou acrescentar a outra. Qual será o resultado? Só poderia criar coisas boas, de certeza. E sente essa abertura também nos produtores do Uvada que foi conhecendo? Também. Sim, eu acho que nós éramos muito poucos. E o facto de sermos muito poucos, se calhar, talvez criasse alguma competitividade um bocadinho mais... Ou seja, quando somos muito poucos, está tudo muito concentrado. Sendo muitos, talvez fosse mais fácil haver aquela variedade toda. Assim... Mas não há muitos. Tenho pena, por acaso tenho muita pena. Há alguma tradição que esteja ligada à produção da uvada que se tenha perdido mesmo no tempo? Ou seja, a Ana fazia a sua uvada sozinha, Sim. Não é? Isso é alguma coisa, estava-me a dizer há pouco que quando era criança via fazer, não é? Se calhar até envolvia uma azáfama, não é? Porque estava a ver alguém fazer e esse conhecimento passava, era geracional, não é? Ia passando de geração em geração. E agora talvez isso não aconteça tanto. Não, porque quando a uvada se fazia em casa, nas aldeias, nas casas das pessoas, das famílias, nós temos noção de que nesse tempo as crianças não estavam na escola, portanto tinham a escola primária, mas até lá estavam em casa. Acabavam a escola primária, iam trabalhar, pronto. E então havia muita gente sempre em casa, e essas pessoas que estavam em casa não ficavam desocupadas, tinham que ter sempre uma ocupação. Mesmo os pequeninos contribuíam para ir apanhar as uvas, contribuíam para as esmagar, contribuíam para estorvar também. Contribuíam, mas era sempre tudo muito intenso, muito vivido, com muita gente à volta. E essa era a riqueza da uvada, o facto de não conseguirmos dissociar a produção da uvada da questão da família. Aquilo era qualquer coisa que envolvia a família e envolvia sempre muita confusão, muita coisa, muita gente. Isso foi-se perdendo por uma realidade que mudou. A nossa vida hoje não é a mesma vida, mas podemos continuar a fazer uvada na mesma. Isso não nos vai impedir. Adaptamos-nos e fazemos. Sim, mas agora tem que ser um esforço proativo, se calhar, para incluir mesmo as gerações mais novas, ou até mesmo no pastel de feijão. As crianças hoje em dia, né, fazem tantas atividades, se calhar até podem ser convidadas a conhecer fazer um bocadinho uns mais. workshops, eu acho que era uma ideia interessante. Fica aqui a ideia, Bruno. Seria seria interessante. Os meus filhos adoram cozinhar, não é? E, portanto, acho que também era interessante fazer esse desafio aos mais pequeninos de conhecer. Havia uma coisa que eu fazia, isto agora só uma à parte, a propósito das crianças gostarem muito. Uma coisa muito interessante que se pode fazer é, não sendo a uvada, mas sendo já a uvada feita, pô-los a fazer coisas que eles podem comer com a uvada. A uvada não é muito pacífica de sabor para as crianças, porque tem alguma acidez. Tem que ser aquela mais doce que estava a referir. Normalmente eles não gostam muito por ser um pouco ácida, mas eles podem aprender a gostar. Então eu fazia, e faço muitas vezes em casa, que é uma coisa muito, muito simples. Fatia de pão
com, se me permite, Força, claro que sim. uma fatia de pão, se for com sementes ainda melhor, é muito mais saudável, ou integral, ou, barrar com um bocadinho de ovada, pôr uma fatia de queijo, uns pedacinhos, umas fatiazinhas de maçã, outra fatia por cima. Depois prensamos aquilo com os palitinhos, molhamos num bocadinho de ovo, pomos tipo uma panqueca, tipo uma fatia dourada, pomos assim na frigideira, de um lado do outro, aquilo é um pequeno almoço delicioso. E, portanto, eles aprendem a comer ovada. Portanto, tanta coisa que se pode fazer. Com o pastel de feijão tu não fazias isto? Não, é difícil. Sem dúvida que não. O pastel de feijão é desembrulhar mas e eu comer. adoro pastel de feijão também, Bruno. Também deve ser uma coisa muito gira para fazer com as crianças, porque envolve a massa, o recheio, o ir ao o forno. pastel de feijão tem todo um processo. O esticar a massa é maravilhoso. Para mim é aquilo que é mais maravilhoso Todo no pastel de feijão. É aquela elasticidade. Eles fazem milagres com aquela massa fininha. O processo é bonito, É um segredo, não é? É um segredo para o pastel de feijão de Torres Vedras, porque geralmente o pastel de feijão que se conhece a nível nacional não tem nada a ver com o nosso. Não, mas o nosso tem essa maravilha dessa massa que é um lençol. É uma coisa... A forra, chama-se a forra ou capa, não é? E depois também tem o recheio que é muito rico em matérias-primas de excelente qualidade. Porque e a cor do amarelo, não é? Do recheio, é logo assim muito sugestiva para o pastel de feijão de Torres Vedras é mesmo assim, é autêntico. Exatamente. É autêntico, leva muitas gemas, açúcar, e por isso é que é tão rico, não é? Exato. E tem que ser valorizado também. Bruno, nós terminamos sempre aqui o nosso podcast a falar um bocadinho da nossa relação com Torres Vedras e partindo aqui de uma frase que nos diz Torres Vedras é, e que eu peço aos convidados para completarem. O que é Torres Vedras para si? Trabalha cá, não é? Vive cá? Nasci cá. É a sua casa? Sim, Torres Vedras é a minha casa. Os meus pais já tinham padaria no concelho, já há cerca de 50 anos. E depois praticamente cresci dentro deste ramo, desta área de padaria, pastelaria, e é também a minha paixão, porque tem-me dado força e movido para continuar nesta profissão. Nota a evolução em termos de pastelaria Sim. do que era há uns anos para cá? Quais são assim as principais diferenças que nota? A nível tanto de padaria como de pastelaria, as coisas têm evoluído bastante. A nível tem evoluído a nível de tudo, de aspecto, de qualidade, diversidade. Tem havido uma grande melhoria a nível de tudo. A maneira como o produto é exposto, a nível de embalamento, tudo a nível. Também, às vezes, há muitas modas na pastelaria, não é? Sim, também há modas. Mesmo de bolos e de aniversário e tudo, assim, tendências. Antigamente usava-se muito, no início já há cerca de 30, 40 anos atrás, faziam muito os bolos com glacê real, aqueles acabamentos em açúcar. Depois veio a massa-pã e a chocopan para facilitar esse tipo de trabalho. Hoje em dia já se usa mais os naked cakes, os bolos mais simples, mas também com uma decoração mais simples. O bolo fica sempre mais elegante. E para nós é melhor, não dá tanta chatice e tanto trabalho. Exatamente. Por acaso, a propósito do pastel de feijão, eu tenho uma amiga que se casou e que o bolo de noiva dela foram pastéis de feijão, que eu achei super curioso. Porque não foi um bolo inteiro, não é? Porque como ela era de Torres Vedras... Foi agora há pouco tempo. Não, por acaso já foi há uns nós aninhos. Fizemos agora também... Mas é bom ver que há mais pessoas... 220 pastéis para um casamento. Que chique. Mas foi para... e depois foram todos embrulhadinhos, com um laçarote, para depois se darem a cada convidado. É uma maneira também de promover o produto e a cidade. Exatamente. E acaba por também ser muito pessoal, provavelmente para os noivos, não é? Portanto... Fizemos também há cerca de 2, 3 meses também, mas era o pastel, era como sobremesa. Era pastel de feijão também. Num casamento. Neste último caso agora foi mais para oferta aos convidados. E no outro caso foi como sobremesa, num pratinho. Ficou muito giro. Sempre espaço para o pastel de feijão de Torres Vedras. Ana, e para si, Torres Vedras é? Eu não nasci na cidade,
nasci numa aldeia, como já disse, vim para viver para Torres, tinha 10 anos, e foi uma mudança muito grande. Foi vir de uma aldeia onde eu andava na rua à vontade a brincar, a vir morar para um apartamento e vir para a escola e ter que olhar para o lado por causa dos carros, do movimento. Portanto, houve aqui uma mudança muito, muito grande. Mas foi um deslumbre. Torres Vedras para mim foi sempre... eu até essa altura não vinha muitas vezes a Torres, apesar de ser pertinho, não vinha muitas vezes a Torres. Mas Torres, e eu fui viver para a zona histórica, para a Rua Cavaleiros da Espora Dourada. Portanto, para mim aquela rua é a rua mais bonita. Ainda agora passei por lá e vivi ali até aos 30 anos, mais ou menos. Já depois de casada ainda vivi ali. E aquela rua para mim era começando pelo nome, mas... era um mergulhar na história, era poder subir aquelas escadinhas, ir ao castelo e ver toda a cidade, e ver toda a luz, e todos os cheiros, e todos os sons, e tudo isso. E isso ficou sempre em mim. Portanto, eu vou a algum lado, mas eu penso sempre, não, eu sou de Torres. Os meus filhos, quando nós íamos a algum lado e depois voltávamos, eles diziam, já chegamos à nossa Torres. Porque Torres é uma cidade que eu gosto, poderia ter coisas melhores. Vamos ter tempo e iremos fazer sempre coisas melhores, tenhamos nós oportunidade e vontade de o fazer, porque Torres precisa de coisas boas para as pessoas serem felizes aqui. Mas também temos muitas coisas boas e só esta tranquilidade, esta serenidade, as pessoas boas que aqui vivem, Torres é a minha casa. Que bom. Muito obrigada a ambos por esta conversa. Obrigada também. Até breve. Pela oportunidade. Obrigada.